28 de maio de 2026. O novo Ayatolá do Irã acreditava que seu vasto exército de drones era invisível para as forças armadas do Simparsinwá. Escondido em bases subterrâneas e recantos costeiros, o Irã vinha lançando ataques surpresa com algum sucesso. Eles usaram um cessar-fogo diplomático amplamente divulgado como cortina de fumaça para derrubar um drone americano do céu. Eles acham que suas fortalezas subterrâneas os tornam impossíveis de rastrear. Eles acham que enganaram o Pentágono. Eles estão completamente enganados. Os Estados Unidos têm trabalhado arduamente coletando dados, analisando informações de inteligência e identificando os locais exatos onde esses recursos estavam guardados. Eles guardaram essa informação e aguardavam o momento ideal para usá-la. Na manhã de 28 de maio, a ordem final chegou a Bandar Abbas. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica celebra um de seus recentes sucessos em um centro subterrâneo de operações de drones. Eles não sabem que uma bomba de 900 quilos rompe a barreira do som bem acima de suas cabeças. O Ayatollah via sua rede secreta de drones como a arma definitiva, como as forças armadas dos Isiquoessela mapearam perfeitamente o exército invisível dele. No dia 8 de abril, após mais de um mês de conflito aberto em que os Sepa-Zindewa e Israel bombardearam centenas de locais pelo Irã e mataram muitos integrantes do regime do país, incluindo seu ex-líder supremo, e o Irã respondeu bloqueando a rota marítima vital, o Estreito de Hormuz, o Zepo-Pumewa e o Irã finalmente concordaram com um cessar-fogo provisório e temporário, mediado pelo Paquistão e anunciado pelo presidente do Sichantail, Donald Trump. O cessar-fogo deveria ser o começo do fim da guerra com o Irã. Era para sinalizar a reabertura gradual do Estreito de Hormuz e permitir que ambos os lados dessem um passo em direção a um acordo de paz mais duradouro. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Apesar da redução inicial das atividades militares na região, o Irã não sinalizou suspender o bloqueio no estreito. Os navios continuaram sendo ameaçados e impedidos de passar, levando os Estados Unidos a adotar novas medidas e impor bloqueio militar contra navios iranianos que iam e vinham dos portos do país. Isso, por sua vez, levou a situações em que ambos os lados foram acusados de violar o cessar-fogo. Drones e mísseis iranianos teriam atingido vários estados vizinhos em abril, incluindo o Iraque. Os EUA tiveram que atirar em um navio iraniano que tentou furar seu bloqueio em 19 de abril. Em maio, a situação havia se deteriorado ainda mais, com ambos os lados envolvidos em uma série de trocas de ataques. No dia 7 de maio, por exemplo, o Irã realizou um grande ataque com drones, mísseis e lanchas de ataque rápido contra 3 navios de guerra americanos: o USS Truxtun, o USS Rafael Peralta e o USS Mason. Os navios do ZEU não sofreram danos nem baixas e logo revidaram, atirando contra o porto iraniano de Bandar Abbas e a ilha de Qashm, onde estariam guardadas baterias de mísseis e enxames de drones. O Irã também tentou colocar minas no Estreito de Hormuz, mas esses esforços também foram frustrados pela Marinha dos Estados Unidos, que rapidamente rastreou e destruiu as embarcações que lançavam minas. Nas últimas fases do mês, os resultados dessas batalhas de retaliação ficaram claros. Os Imeu-Meiwab estavam em grande parte intocados. Manteve domínio sobre o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico, reunindo uma grande força militar na região, formada por navios de guerra entre os melhores do mundo, centenas de aeronaves e equipamentos modernos. Enquanto isso, as forças armadas do Irã foram dizimadas. Grande parte de suas forças navais e defesas aéreas foram obliteradas nos bombardeios iniciais, e ataques subsequentes haviam paralisado a logística do CGRI, erradicaram alguns de seus ativos mais importantes e valiosos, deixando o Irã com pouquíssimas opções para se defender. O Irã também sabia que os Isaku-Zindewa tinham poder de fogo para causar mais danos, quando e como quisesse. Seus navios de guerra estavam armados com mísseis, e seus bombardeiros furtivos e aviões de ataque já mostraram que podiam entrar e sair do espaço aéreo iraniano livremente. Sem grande parte do seu poder e incapaz de desafiar a marinha dos Isaku-Esewa de forma convencional, o alto comando da Guarda Revolucionária Islâmica teve só uma opção viável e adotou uma tática que via como sua última carta na manga: seu exército de drones. Nos últimos anos, o Irã criou silenciosamente uma das frotas de drones mais perigosas e descentralizadas do mundo. Trocaram caças caros por produção em massa de drones baratos, drones kamikaze descartáveis.
Drones de ataque como o Shahed 136 influenciaram fortemente as forças militares globais. A Rússia, por exemplo, copiou o design desse drone para criar os drones Geran 2, que ela usa para bombardear a Ucrânia, enquanto os EUA também se inspiraram fortemente no Shahed 136 ao desenvolver seu sistema não tripulado de ataque em combate de baixo custo, ou o Aves Lucas. Outros drones no arsenal iraniano incluem o Shahed 149 ou Gaza, que ostenta a capacidade de voar por até um dia e pode carregar até 13 bombas de uma vez. E o Shahed 129, que é frequentemente usado para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento ou missões ISR, assim como para missões de ataque. Há muitos VANTs disponíveis, vários deles muito baratos para produção em massa. Táticas da Guarda Revolucionária Islâmica usam enxames de drones para saturar defesas aéreas inimigas. Os comandantes iranianos sabiam que as defesas americanas poderiam derrubar 99% de seus drones, mas se lançassem um grande enxame de saturação, um drone de $20 mil poderia furar o bloqueio e neutralizar um ativo americano de $1 bilhão. Teherã estava ciente disso. Se quisesse enfrentar o poder militar dos Etchikusnei e forçar sua marinha a deixar suas águas e espaço aéreo, seus drones seriam a chave. Eles queriam muito provar que dominavam os céus. E que melhor maneira de mostrar as capacidades desses drones do que usá-los para atacar um dos ativos militares mais caros e impressionantes do Sichapion Tawa. Eles então focaram na joia da coroa da Força Aérea dos Estados Unidos, o F-35C Lightning II, 26 de maio de 2026. Muito mais do que um simples caça, o F-35 costuma ser descrito como um supercomputador voador, possuindo uma variedade impressionante de sensores, scanners e outras tecnologias que permitem fornecer níveis incomparáveis de consciência situacional, tanto para o piloto quanto para quaisquer outras unidades na área ao redor. Dizem também que é uma das aeronaves mais furtivas já inventadas. Em cada detalhe do design dos compartimentos internos de armas ao exterior que absorve radar, projetado para ajudá-lo a evitar a detecção por radar e, supostamente, atravessar o espaço aéreo inimigo sem ser visto. Mas um drone iraniano está prestes a rastrear o que antes era considerado impossível, encontrou e passou a monitorar um F-35 americano, segundo Teherã. Cometeu o erro de entrar no espaço aéreo iraniano. Dentro da cabine, o piloto do F-35 é alertado por um tom pulsante repentino, quebrando o silêncio no sistema de exibição do capacete. Os sensores do seu jato detectaram um aumento súbito nas emissões de rádio. Muito abaixo dele, o drone de vigilância iraniano de baixo perfil avistou o F-35 e já envia imagens ao vivo para as equipes da Guarda Revolucionária no local. Milhas abaixo, escondido entre os penhascos acidentados da costa sul do Irã, bateria de defesa aérea sendo ativada, com operadores da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, tentando desesperadamente fixar a posição exata do jato. Bastava dar o toque final para disparar contra o jato e, com sorte, atingi-lo com sucesso. Mas essa não era uma tarefa qualquer, era um dos equipamentos militares mais caros e perfeitamente projetados já inventados. Muito se falou sobre o preço trilionário do programa F-35. Críticos questionam se o dinheiro foi bem gasto. E embora haja discussões a serem feitas sobre os prós e contras do design do F-35, não há como duvidar do fato de que é uma aeronave extraordinária, feita para superar todos os padrões anteriores de furtividade e sobrevivência. Ela reflete décadas de investimento e desenvolvimento. Seu formato foi projetado para diminuir reflexos de radar. Seus sensores compilam e fundem enormes quantidades de dados do campo de batalha. E seus componentes de guerra eletrônica usam algumas das tecnologias militares mais avançadas atuais. Mas o F-35 não foi feito só para evitar a detecção. Ele também foi feito para atuar em ambientes hostis e neutralizar as melhores defesas aéreas, driblando mísseis interceptores e saturando radares inimigos com sinais falsos, permitindo que ele escape até das zonas de combate mais intensas, quase sempre ileso. Então, quando as defesas iranianas estavam prontas para disparar, o piloto do F-35 já estava tomando as medidas necessárias, confiando nos sistemas de guerra eletrônica, sensores e sistemas de rastreamento da aeronave. Eles provavelmente teriam interferido nas defesas inimigas imediatamente, enviando sinais falsos para confundir, incapazes de obter um travamento preciso no alvo. As armas iranianas não tinham chance de atingir o caça americano, que rapidamente conseguiu escapar, saindo do espaço aéreo do Irã sem nenhum dano. Para a maioria das forças armadas, ver um caça inimigo sem abatê-lo seria irrelevante. A Guarda Revolucionária Iraniana estava tão desesperada que tratou o incidente como vitória.
O alto comando militar anunciou orgulhosamente em suas redes estatais que operadores de radar e equipes de drones detectaram e rastrearam e travaram a mira em um caça furtivo americano. Transmitiram imagens de baixa resolução do incidente, filmagens granuladas do drone mostrando o suposto F-35 ao longe e alegaram ter destruído o mito da dominância americana, demonstrando que o F-35 poderia ser efetivamente alvejado pelas tecnologias iranianas. Mas há uma diferença entre avistar algo no céu e realmente atacar. E há uma diferença ainda maior entre ser capaz de atirar em uma aeronave e realmente conseguir derrubá-la. O Irã apenas mostrou que podia detectar um caça americano, que depois voltou à base sem problemas, sem ferimentos para o piloto e sem danos à aeronave. Esta é a verdadeira história de sucesso, mas a Guarda Revolucionária Islâmica foi além. No mesmo dia em que o Irã anunciou ter detectado o F-35, também revelou algo um pouco mais tangível, um ataque confirmado a outro ativo americano, muito menos valioso, um drone Enki-9 Reaper. Também conhecido às vezes como Predator B, o General Atomics Enki-9 Reaper está muito longe de ser um F-35. É um Vant de média altitude e longa duração, capaz de operações de voo tanto por controle remoto quanto autônomas, e foi introduzido em serviço na Força Aérea dos Equatorianos em 2007. Centenas desses drones foram construídos e mostraram seu valor em combate no Iraque, Afeganistão e outros lugares ao longo dos anos. Diversas nações investiram em drones Reaper, incluindo França, Alemanha, Índia, Espanha e Taiwan, e os EUA os usam regularmente no Irã desde o início da guerra. Com 11 metros de comprimento, 20 de envergadura e 3,80 de altura, esses drones são alvos bem menores que os F-35, mas também são bem mais fáceis de atingir. Eles não são projetados com foco em furtividade avançada ou alta capacidade de sobrevivência, então não vêm com o mesmo tipo de sistemas de guerra eletrônica, conjuntos de interferência eletrônica ou capacidades de evasão em alta velocidade. Como caças entre os mais avançados do mundo, talvez a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tenha se frustrado com a facilidade com que o F-35 escapou, tão desesperada por vitória para alimentar sua máquina de propaganda. Ela mirou no MQ-9, um alvo significativamente mais simples de abater. O drone em questão estava supostamente realizando um voo rotineiro de coleta de informações sobre o Golfo Pérsico. Quando o Irã abriu fogo e o derrubou em pleno voo, o drone foi destruído e a Guarda Revolucionária Islâmica celebrou. Também disse ter atirado em outro drone, um drone RQ-4 de coleta de informações, para ser exato, e reservou o direito legítimo e inquestionável de retaliar contra qualquer suposta violação do acordo de cessar-fogo. Do ponto de vista das relações públicas, foi um momento notável para o alto comando iraniano. A Guarda Revolucionária Islâmica mostrou que podia e destruiria armas ocidentais que chegassem perto demais. Mas enquanto comemorava, o Comando Central dos Estados Unidos já estava preparando sua resposta. Os iranianos talvez achassem que tinham vantagem, já que o novo Ayatollah acreditava que seu grande exército de drones era quase invisível ao inimigo, com enxames ocultos em bases subterrâneas e áreas costeiras. Os Essepuliceneira estavam se dedicando a coletar dados, analisar informações e identificar onde os ativos da Guarda Revolucionária Islâmica eram mantidos. Eles guardavam essa informação para usá-la quando surgisse a oportunidade. Ao violar o cessar-fogo, o Irã entregou essa oportunidade ao seu oponente de bandeja. O único passo restante era executar a resposta. Essa resposta chegou em 28 de maio. Um ataque de resposta rápida coordenado recebeu sinal verde para atingir a Guarda Revolucionária Iraniana, onde mais importava. Um dos nós mais cruciais na rede militar do país, a cidade portuária de Bandar Abbas, situada na costa sul do Irã, de frente para as águas do Estreito de Hormuz, Bandar Abbas é possivelmente o centro nervoso naval mais vital sob o controle do IRGC. Por anos, serviu como quartel-general da Marinha Convencional do Irã, assim como do braço naval do IRGC. Sua localização estratégica permitiu ao Irã controlar e projetar poder pelo Estreito e além. Apesar dos seus Sinewa terem destruído boa parte das forças navais iranianas no início do conflito, o país ainda tem uma frota de pequenas embarcações. Costuma enviar enxames para atacar navios de guerra do EUA e embarcações comerciais que tentam cruzar a hidrovia. Armadas com foguetes, minas e metralhadoras, essas embarcações podem parecer pequenas, mas podem representar uma ameaça séria, especialmente para cargueiros e petroleiros incapazes de se defender. Depois, a ameaça de drones e mísseis. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, desdobrou uma série de armas aéreas a partir de Bandar Abbas e áreas próximas, lançando enxames de vantes e mísseis antinávio sobre o estreito para surpreender navios desprevenidos. Mas os Estados Unidos sabem disso e monitoram Bandar Abbas, junto a outros pontos estratégicos na costa do Irã há semanas já.
Apenas alguns dias antes, levou as coisas um passo adiante, atingindo a cidade em resposta ao ataque aos contratorpedeiros da Marinha. Agora, está pronto para repetir e escalar essas ações. O Irã derrubou um drone dos Isaku-Riseu, mas os americanos planejavam uma resposta ainda maior. Na manhã de 28 de maio, a ordem final foi dada e Bandar Abbas novamente sentiu a força total das Forças Armadas dos Amos e Umeuda, contornando os perímetros defensivos da cidade, já bastante enfraquecidos por ataques anteriores. As forças do CENTCOM focaram na infraestrutura que sustentava os UAVs do Ayatollah, especialmente nos centros de operações de drones. Um desses centros foi atingido por munições de precisão, causando danos massivos a um dos poucos ativos valiosos que restavam ao IRGC. Nesses centros, drones são montados, armazenados e enviados para ataques em enxame. É onde operadores de drones treinam e aprimoram suas habilidades, pilotando vantes para bombardear alvos militares e civis impunemente. Eles são vitais para que o regime iraniano tenha qualquer chance de exercer algum tipo de influência no Estreito de Hormuz e em toda a região mais ampla do Golfo Pérsico. É somente através desses centros que o país consegue realizar seus ataques contra nações vizinhas, como o Kuwait, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos. E vários já foram eliminados. Por isso, o Irã passou de conseguir lançar aproximadamente 400 drones por dia no início de março para apenas algumas dezenas em maio. Quanto mais instalações os Equatiwa destroem, mais difícil fica para a Guarda Revolucionária operar. Porque sem os centros, não importa o tamanho real do exército de drones do Ayatollah, a estratégia de enxame dele perde viabilidade quando a infraestrutura que o sustenta desaparece. Para agravar, os Ismail informaram ter abatido 4 drones iranianos que sobrevoavam Bandar Abbas durante o ataque. E, de repente, o clima no Irã mudou da euforia para a devastação, quando Teherã se deparou com outra realidade sombria e desconfortável. A suposta arquitetura secreta dos seus drones não era tão secreta assim, afinal de contas. De novo, o ego da Guarda Revolucionária Islâmica sofreu mais um golpe, mas, mais uma vez, não estava disposta a aceitar a derrota. O problema era que não tinha recursos para retaliar seriamente contra os Estados Unidos. Mesmo que jogasse tudo o que lhe restava contra a Marinha dos Estados Unidos, provavelmente desperdiçaria seus recursos e sofreria outra humilhação. O alto comando da Guarda Revolucionária Islâmica retomou uma tática conhecida. Eles buscaram um alvo mais fácil. E eles encontraram. Não nas águas do Estreito de Hormuz, mas no vizinho Kuwait. Esta pequena nação da Ásia Ocidental tem sido alvo frequente do Irã desde o início da guerra. No primeiro dia do conflito, em 28 de fevereiro, o Irã atacou com drones o aeroporto internacional do Kuwait e a base militar Ali Al-Salem. Nas semanas seguintes, o Kuwait foi alvo de novos ataques de drones e mísseis, focados em bases militares do Zibeaque-Sewa e Itália, como a guarnição americana de Camp Baring. Na maioria das vezes, a Guarda Nacional do Kuwait, com apoio do Zipaque-Sindhi, conseguiu abater a maior parte das ameaças inimigas em seu espaço aéreo. Horas após o ataque americano a Bandar Abbas, o Kuwait informou ter ativado suas defesas aéreas. A Guarda Revolucionária Islâmica lançou uma salva de mísseis e um pequeno enxame de drones em direção ao seu alvo, base aérea americana não identificada, e moradores relataram sons de explosões ecoando ao redor. Felizmente, logo se soube que as explosões não foram causadas pelos mísseis e drones do Irã atingindo seus alvos, mas sim porque são interceptados e eliminados no caminho. As instalações dos ICMSEUs no Golfo são protegidas por sistemas integrados de defesa aérea e antimísseis em múltiplas camadas, incluindo defesas terminais de alta altitude e lançadores de mísseis Patriot. As armas iranianas praticamente não tinham chance de atingir seus alvos com sucesso, e nenhum dano ou vítima foi relatado em solo no Kuwait até esse momento, enquanto ainda podia estar se agarrando a alguma credibilidade de forma nebulosa, e ainda parecia existir nos corredores sombrios da diplomacia. O cessar-fogo entre Irã e EUA estava praticamente encerrado. Ficou claro que o Irã aceitou o acordo de má-fé e nunca quis aliviar o bloqueio no estreito. Enquanto isso, os ataques constantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã a países vizinhos e a provocação à Marinha dos Isaku-Melabos mostraram que Teherã só respondia à força. Assim, os Estados Unidos voltaram a enfrentar um confronto irrestrito e com muito em jogo com um adversário notavelmente teimoso. Os canais diplomáticos silenciaram enquanto as duas nações se preparavam para o próximo passo. O Irã parecia ter jogado suas cartas ao atacar o Kuwait, e a decisão estava novamente com os Estados Unidos. Com o mundo atento para ver a reação das forças do ZEU, o que aconteceu em seguida, no entanto, foi algo muito diferente. Encurralada e sob pressão, a Guarda Revolucionária Islâmica decidiu arriscar e ativar seus últimos sistemas de defesa aérea na costa sul, prometendo atirar em qualquer alvo detectado pelo radar
independentemente da origem ou natureza, qualquer pretensão de moderação ou busca pela paz foi deixada de lado naquele momento, e não demorou muito para que o alvo ideal, do ponto de vista do Irã, entrasse no alcance do radar em 31 de maio. Outro drone dos Estados Unidos, um Mk-1 Predator, estava operando sobre águas internacionais. Quando uma bateria de defesa aérea iraniana travou o alvo e lançou um míssil terra-ar, o drone não teve chance. Seus destroços caíram nas águas abaixo. Em mais um caso da história se repetir, a Guarda Revolucionária Islâmica mostra não aprender com o passado. Teherã comemorou mais uma vez. Ela se vangloriou de suas habilidades militares, enquanto a mídia estatal exaltava a queda de um drone como uma grande aula estratégica. Na verdade, tudo que o Irã fez novamente foi cutucar o urso e estava prestes a sentir as garras. Como era comum nessa fase do conflito, os Issinea-Toteoa agiram rápido ao planejar e executar sua resposta, identificando rapidamente alvos importantes da infraestrutura iraniana para atacar e destruir após a perda do drone. Mais uma vez, a resposta americana não seria apenas atacar ativos iranianos ou destruir um drone deles numa simples troca de retaliações. A contraofensiva dos Epoineua foi mais um exemplo do enorme desequilíbrio entre os militares iranianos e americanos. Enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica celebrava a queda de um drone, os Issemaliceua mobilizaram seus principais ativos aéreos. Os pilotos embarcaram em seus caças e aeronaves de ataque, decolando a velocidades vertiginosas e avançando rapidamente em direção aos seus alvos, equipados com diversos mísseis para destruir alvos terrestres e aéreos com facilidade. Aviões americanos invadiram o espaço aéreo iraniano e atacaram o inimigo. Eles priorizaram sistemas de defesa aérea que o Irã acreditava estarem seguros em abrigos costeiros. Mais uma vez, a Guarda Revolucionária Islâmica mostrou ser menos competente em se esconder do que dizia. As baterias de mísseis foram localizadas e informadas aos pilotos, que as destruíram rapidamente antes que os operadores reagissem. As aeronaves dos Issemaliceua seguiram para outra estação terrestre de controle da Guarda Revolucionária Islâmica e, em instantes, mais um dos principais nós do Irã foi eliminado do campo de batalha, agravando a já frágil logística do país. Dando o toque final à missão antes de deixar a zona de combate, os caças americanos também destruíram 2 drones iranianos de ataque suicida que estavam prontos para ameaçar, ou potencialmente atacar navios comerciais que transitavam pelas águas da região. Assim, os Estados Unidos novamente deixaram o Irã lidar com as consequências de suas ações. Destruiu um drone, mas perdeu 2 drones, um centro de controle de drones e várias defesas aéreas em troca. Derrubar o Predator já não parecia motivo de orgulho para a Guarda Revolucionária Islâmica. Neste ponto, pode-se esperar que os militares iranianos fiquem em silêncio por um tempo e tirem um tempo para planejar seu próximo movimento. Era isso que uma força lógica e sensata faria. Mas a Guarda Revolucionária Islâmica mostrou ser tudo, menos lógica e sensata. Novamente, o ego do alto comando deles superou a razão. Novamente, a Guarda Revolucionária Islâmica optou por atacar em vez de se calar. Num ato desesperado de desafio, ordenou o lançamento imediato de 2 das armas mais poderosas que ainda restavam, um par de mísseis balísticos ocultos em silos subterrâneos no interior do Irã. O alvo deles, a base aérea americana no Kuwait, novamente, eles não conseguiriam. No entanto, os radares do Zewapara detectaram o lançamento e acionaram seus interceptores imediatamente. Mísseis iranianos eliminados, ameaça neutralizada. Todos esses ataques aconteceram em poucas datas, poucos dias que se mostraram totalmente desastrosos para o Irã. Os números finais de ambos os lados contaram a história. A Guarda Revolucionária Iraniana derrubou 2 drones americanos, capturou imagens de um F-35 e desperdiçou vários mísseis. Enquanto isso, os Issemaliceua destruíram 2 centros de controle de drones e vários drones de ataque e um grande número de defesas aéreas, sem sofrer nenhum dano ou baixa. Nesse processo, eles enviaram uma mensagem clara: são os Issemaliceua e não o Irã que controlam o Golfo Pérsico. Qualquer desafio à sua autoridade será sempre respondido com reação devastadora. Mas obliterar o exército de drones do Ayatollah só garantiu o domínio dos céus. Para realmente enfraquecer o regime, a marinha do Zewara precisou sufocar no mar a economia bilionária do petróleo deles. Para ver exatamente como, um caça americano paralisou um enorme navio rompe-bloqueio iraniano ao lançar uma bomba guiada a laser diretamente na chaminé de quase 2 metros dele. Clique no vídeo exibido na tela agora e a gente se vê no próximo campo de batalha.